Você já teve dúvidas de fé? O que você fez quando essas dúvidas apareceram? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre uma alegria ter a presença sua neste canal. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva para todos os dias estarmos juntos, meditando a palavra, buscando nos aprofundar e conhecer um pouquinho mais desta bondade, dessa generosidade, desta misericórdia de Deus. Bom, hoje eu quero pegar com vocês o texto que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 19 ao 23. Diz assim: Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Bom, quero já parar aqui um pouquinho nesse início. Aqui há uma dúvida, João. Quantas vezes nós temos dúvidas? Dúvidas sobre aquilo que está acontecendo, dúvidas de fé, situações em que nós começamos a questionar. E a gente precisa tomar uma direção. Primeiro, fundamental, nós precisamos esclarecer as dúvidas. E às vezes essa dúvida coloca em xeque aquilo que nós já dissemos. Muitas vezes vamos partilhar de algo, então eu acredito que Deus está movendo todas as coisas, que Deus realiza todas as coisas, que Deus está no controle, mas acontece um fato na minha vida, este fato me parece assim, porque Deus, permitiu que uma situação ruim acontecesse na minha vida. Se Ele é o Senhor de tudo, então será que Deus está aqui mesmo? Por exemplo, quando o Papa Bento XVI vai visitar lá aquele lugar onde os poloneses foram massacrados, o campo de concentração de Auschwitz, ele deixa essa pergunta: aonde estava Deus que permitiu tudo isso? Ou seja, eu acredito, eu falo, eu digo sobre esta fé, eu pronuncio, mas tem hora que você começa a se perguntar: por que disso? Por que é assim? Será que é isso mesmo? Então aparecem as dúvidas de fé. Só que aí a gente precisa de um cuidado. Primeiro, João tem que lidar com essa situação onde ele que tinha apontado Jesus tem que ir lá perguntar se ele era ele mesmo. Ou seja, eu acabei dizendo para as pessoas que era ele, mas agora eu tenho dúvida se é ele mesmo. Ele é o Messias, aquele que há de vir. E aí o que ele faz? Ele pega 2 dos seus discípulos e os envia para falar isso. E é muito interessante, porque ele poderia ter falado com todo mundo e depois todo mundo também partilhasse daquele mesmo questionamento. E aí começasse também na cabeça de várias pessoas as perguntas e as dúvidas. Isso aqui não se deve fazer, porque os fariseus, eles faziam muito disso. Eles, por exemplo, quando tinham alguma coisa que eles não concordavam com Jesus, eles não perguntavam a Jesus. Eles queriam, entre aspas, esclarecer a dúvida dele, mas na verdade tinham uma pitada de colocar dúvida no coração do outro. Então o que eles faziam? Em vez de ir lá esclarecer com o Senhor, eles perguntavam aos discípulos. Porque os discípulos começavam: mas não é verdade? Será que é isso mesmo? Então, quando você tem uma dúvida, esta dúvida tem uma relação mais próxima com aquilo que é a fé. Primeiro, é necessário perguntar, partilhar. Mas você vai partilhar não é com todo mundo, não. Você vai partilhar com aquele que pode solucionar a tua dúvida. E não é para sair perguntando para todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes o mal, sutilmente, vai fazendo com que o outro, que até então não tinha se questionado de alguma coisa, comece a se questionar. Comece a se questionar de um valor moral da igreja. Comece a se questionar de uma decisão de alguém. Comece a se questionar sobre atos de fé, ou seja, sobre a Eucaristia, sobre o amor à Virgem Maria, tantas outras coisas que vão aparecendo. E aí, em vez de solucionar, não, começa a se espalhar. E aí, aqueles outros que talvez vai fazer a mesma coisa, não vão perguntar a quem precisa para esclarecer, começa a espalhar para mais outros.
e aí aquela dúvida se transforma numa ferramenta do mal, aonde não se resolve a dúvida, somente se espalha, e aí vai se colocando um ambiente ruim. Então, não deixem de partilhar as suas dúvidas, mas levem a quem pode resolver. Não fique falando com todo mundo, mas esclareça com quem precisa. Isso vale para as coisas de fé. Eu também quero colocar isso de uma forma especial em relação aos relacionamentos. Tem um vídeo lá no meu canal, lá no canal do YouTube também, Padre Isaac Madureira, né, o meu canal, fala sobre a ação do mal nos relacionamentos. Vai lá e assiste, porque vale a pena também. Aí ele diz assim: então eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E aí é interessante, o que Jesus faz? Olha, eu não vou te responder. Eu vou pedir para que você mesmo veja, você mesmo faça a experiência, porque quando você fazer a experiência, você vai perceber o que eu estou querendo te falar e o quanto isso é verdadeiro. Quando muitas vezes chegava na igreja, sempre tive uma caminhada religiosa, meus pais, minha mãe de forma especial, sempre nos guiou nesse caminho religioso, então nós sempre tivemos na igreja, sempre tive eu, meu irmão, neste caminho da igreja. Bom, mas muitas vezes eu olhava para o padre quando ele fazia o passeio eucarístico, e eu já tinha uma relação, muita intimidade com Deus, mas quando eu olhava para a Eucaristia eu ficava pensando: será que és tu mesmo, Senhor? Será que é o Senhor? Será que eu não estou erguendo a mão aqui para algo que não é verdadeiro? Então vinha esses questionamentos. O que eu fazia? Eu colocava esses questionamentos de volta para Deus. Cada vez mais, esperava nele. E aí é interessante, porque a própria experiência com a Eucaristia, com Jesus ali presente, foi fazendo com que eu criasse este amor. E as próprias respostas, no sentido de você perceber, de você fazer a experiência da sua presença, daquilo que é a graça, de olhar para os frutos, porque quando você começa a olhar os frutos da adoração, da intercessão, diante de Jesus Eucarístico, você começa a dizer: não, é Ele, é o Senhor, é Ele que está aqui, não tenho dúvida. E é lógico, depois Deus permite experiências particulares, né, com a Eucaristia, né, de experiências que o Senhor vai nos dando este toque. E aí você vai vendo o que o Senhor vai fazendo. Olha, faça a experiência, lance. Assim é com a confissão, assim é com outros sacramentos, assim é com você vai fazendo a experiência. A dúvida vem, coloca a quem precisa, fala com o Senhor sobre ela, e aí você vai vendo pelos frutos aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. O princípio, né, fundamental de discernimento bíblico. A árvore se conhece pelos frutos. Frutos bons, árvore boa. Guarda sempre esses princípios, porque você vai percebendo os frutos. Ali havia cura, ali havia libertação, que eram dois frutos próprios do que? Da era messiânica, ou seja, do Messias. Então o que faz Jesus? Ele aponta os frutos e pronto. O mesmo vale quando alguém te procura para esclarecer algo, seja mesmo relacional, seja ele de fé. Por quê? Porque você não tem que ficar se justificando em todas as coisas. Muitas vezes entrar pelo intelecto é muito difícil. Às vezes o intelecto sempre se corrompe em várias estruturas, né? Como diz um filósofo, né? Quando as coisas estão muito arquitetadas, né? Precisam de muitas estruturas para se colocar, para se
realmente, vamos dizer assim, se sustentar, é muito possível que seja falsa. As coisas de Deus são simples, simples. E é por isso que muitas vezes você pode esperar, porque os frutos vão aparecer. Os frutos vão dar testemunho. Então, se alguém vem te perguntar, sempre traz serenidade àquela pessoa. Deixa que o tempo possa falar. Chama essa pessoa a permanecer firme nas propostas que ela fez. Por quê? Porque é a perseverança que também nos conduz a muitas graças e virtudes. Então, se trabalha a perseverança, se tem graças e virtudes, e os frutos vão aparecer e eles serão resposta se aquilo condiz ou não com a verdade. Entende? Então, vai fazendo esses passos. Deixa tudo isso, né? Por fim, a palavra diz assim: feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Porque Deus faz tantas coisas fora do nosso padrão que a gente se escandaliza um pouco. Mas nós podemos entrar nesta graça. Não deixe as dúvidas habitarem e você mesmo responder elas dentro do teu coração sem se aprofundar. Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma palavra de Deus.